Eu vou explicar para vocês, a grosso modo, tá? Lembrando que eu não sou especialista nisso, o que é a terapia de constelação sistêmica, né? Então, quando falamos em terapia sistêmica, algumas pessoas já viram vídeos, já viram artigos a respeito, e a primeira coisa que vem na cabeça é sobre a terapia de família, né? A terapia familiar sistêmica. Mas é importante saber que, embora até os profissionais que trabalham na área de psicologia tenham isso em mente e se voltaram mais para a terapia familiar sistêmica, a terapia sistêmica ela pode ser estendida e aplicada não só nas famílias, mas também em processos individuais, né? Em empresas, em escolas, em comunidades, ou seja, tudo que é um sistema. Que seria um pensamento sistêmico? Vou tentar explicar para vocês. Um sistema é um conjunto de elementos complexos que se relacionam em determinado contexto. Todo sistema é um subsistema de um sistema maior, tá? A terapia sistêmica enxerga cada indivíduo como ligado a um sistema, que é também um subsistema de outros sistemas, tá? Então, eu vou explicar mais ou menos como que é isso, para ficar mais claro, tá bom? Vamos pensar em uma engrenagem, tá? Estamos todos presos uns aos outros numa engrenagem. E a coisa só funciona se todas as peças funcionarem corretamente. Deixa eu ver aqui um mecanismo para explicar bem certinho com essa metáfora do relógio. Se uma peça quebra, a peça do relógio quebrou, nós substituímos por uma nova peça e o relógio volta a funcionar. Sendo assim, seu foco está no objeto e as suas partes individualizadas. Entende que ao se compreender cada parte que compõe o objeto, compreende-se como um objeto funciona, sua estrutura, pois o todo é somente a soma das partes. Então, cada partezinha daquele relógio vai formar o relógio. A compreensão do mundo parte de uma perspectiva objetiva, neutra, estruturada de forma quantificável. Eu estou lendo aqui, por isso que eu dei uma baqueada aqui. E hierárquica. Busca, assim, controlar o conhecimento e os objetos, tomando por base a busca por verdades reproduzíveis, sustentadas pela lógica da casualidade. Tá, então como que funciona assim? Vamos supor que você tenha um relógio de parede, um cuco, tá? Aquele cuco lá antigão. E o cuco para de sair nas horas exatas, tá? Então tem um probleminha naquele relógio que precisa ser resolvido. Provavelmente uma das peças que não está funcionando, tá? Como é apenas um relógio, o que a gente faz? A gente vai... Olha quem tá ali, a minha sobrinha Tânia. Oi, Tânia. Seja bem-vinda. Saudade de você, menina. E a Sônia também. Oi, Sônia. Seja bem-vinda. Voltando lá ao relógio. Então, uma dessas peças do relógio não está funcionando e ele, assim, não está nos dando aquilo que nós esperávamos dele, tá? Que seria a hora certa com o sinalzinho cucu, cucu, e o passarinho saindo para fora. Como é um relógio, a gente pode ir lá, substituir essa peça e o relógio volta a funcionar normalmente, tá? Ou arrumar aquela peça. Arrumar aquela peça. Por quê? Porque o sistema em que nós vivemos, a nossa família, a nossa empresa, a nossa comunidade, nem sempre as peças podem ser substituídas. E na família, a peça nunca pode ser substituída. Mesmo que a Tânia esteja há muito tempo sem me ver, a Tânia é minha sobrinha de sangue, mesmo que a Tânia esteja há muito tempo sem me ver, ela vai continuar sendo a minha sobrinha, eu vou continuar sendo a tia dela, e nós fazemos parte de um mesmo sistema, tá? Então, o que acontece com a Tânia pode interferir em mim, o que acontece comigo pode interferir a Tânia, porque nós estamos presas nessa mesma engrenagem. Dá para substituir? Suponhamos que a Tânia me ache uma metida e não queira mais ser a minha sobrinha. Ela tem como colocar outra tia no lugar enquanto sangue? Não. Ela pode eleger lá a mãe de uma amiga dela que ela gosta muito, chamar de tia,
e ter todo o sentimento de tia. Mas aquela tia não vai se encaixar nesse sistema familiar sanguíneo. Tá? Depois eu vou falar de adoção também, como que entra a adoção de uma forma mais inteligível, porque a gente vê vídeos aí na internet absurdos sobre terapia sistêmica sendo completamente contra a adoção. Eu tenho 2 filhos adotados e eu quero falar a respeito disso também. Tá? Então, voltando ao relógio. Não dá para trocar a peça do relógio. Então, a gente precisa fazer com que essa peça volte a funcionar de uma forma concreta para que esse sistema chamado relógio Cuco nos dê aquilo que nós precisamos. Tá? Então, essa experiência que eu tive nesse workshop foi mais ou menos da seguinte forma. Nós chegamos lá e ele explicou primeiramente o que era a terapia sistêmica, a gente já tinha alguma base e tal, mas aí foram as vivências. Como alguns centros espíritas estão fornecendo, estão dando, né, essa terapia, e é uma coisa assim meio estranha a princípio, ela é muito confundida com religião. Existem algumas pessoas que estão falando, inclusive, que recebe o espírito da pessoa que já faleceu, ou da pessoa que está lá do outro lado da cidade. Tudo balela isso, gente, não é. É tudo o quê? Subconsciente, ciência. Tá? Porque se eu estou presa no mesmo sistema que a Tânia, eu tenho, devido aos meus genes, à minha genética, ao meu DNA, eu tenho ligação psíquica com a Tânia, entendeu? Então, o que vai acontecer? Eu posso ter sentimentos para com ela e ela para comigo, no qual, se eu fizer a terapia sistêmica sozinha, eu atinjo ela. Entenderam? Então, por quê? Porque nós estamos ligadas pelo DNA, nós estamos ligadas pela genética e nós fazemos parte do mesmo sistema, tá? Quando entra uma pessoa estranha, de outro sangue na nossa família, ela entra na parte de terapia nessa engrenagem e ela nunca mais vai poder sair. Por exemplo, quando você casa, você pode separar, mas ela vai continuar sendo seu ex-marido, sua ex-mulher. Ela vai continuar no teu sistema. Você incluiu aquela peça na tua engrenagem e ela vai estar ali, sinto muito, para sempre. Tá? Então, não tem como você colocar outra peça no lugar. Você vai ter uma nova esposa, você vai ter um novo marido, mas os seus filhos não vão ter um novo pai. Essa figura vai continuar ali vivendo para sempre. Se não for viver de uma forma tranquila, aquilo vai trazer problemas sistêmicos. O teu sistema vai estar prejudicado porque aquela peça não está encaixada no lugar em que ela deve realmente estar. Será que eu estou sendo clara? Se eu não tiver, a gente grita aí, fala, tá? Para a gente poder entender bem como que é essa interconexão dos seres no mesmo sistema, na mesma engrenagem. Por exemplo, eu gostava muito de assistir aquele programa O Sócio. Agora eu esqueci o sobrenome do camarada lá, do Marcos. E lá a gente consegue ver muito bem como que numa empresa o sistema pode falir por causa de uma peça que esteja mal encaixada, que não esteja funcionando legal. Lá, como é uma coisa mais radical, empresarial, tal, simplesmente substitui aquela peça e a engrenagem volta a funcionar. Mas, na nossa família, a gente não consegue fazer isso. Então, a Tânia não vai com a minha cara, ela simplesmente, eu não existo mais. Não é assim, entendeu? Então, vai ter sempre, essa pessoa vai estar sempre fazendo parte do nosso sistema. Então, nós temos que harmonizar esse sistema. E às vezes, gente, onde que entra... Oi, Sandra. A Sandra e a Elza chegaram agora. Oi, Sandra. Oi, Elza. Já falei oi para Joyce? Acho que já, né? Então, como que essas pessoas que entram no nosso sistema ou que nascem no nosso sistema vão interferir na nossa vida, na nossa saúde? Tá? Essa é a parte principal que eu quero colocar, porque nós estamos aqui ligados mais
para a parte de saúde, e quando a saúde e quando o sistema interfere na saúde, né? Até há pouco tempo eu falava muito sobre metafísica da saúde, e agora eu estou casando essas duas teorias, tá? Então vamos falar agora, vamos deixar o relógio para lá e vamos falar de organismo vivo, tá? Porque o organismo vivo, ele é muito mais complexo do que um aparelho, né? E o organismo vivo, ele está em constante transformação. Então, você tem um relógio lá, ele nasceu relógio daquele tamanho e ele vai morrer relógio daquele tamanho, né? A não ser que você vá colocando peças que não são uma coisa natural de ser feita, tá? Mas no sistema vivo, né? O sistema está em busca de vida, de sobrevivência, de viver mais, de melhorar, né? E sustenta, então, uma singularidade, vamos falar assim, tá? Que, quando entende a realidade, faz crescer. Socorro, que está acabando a minha bateria, eu esqueci de colocar o carregador aqui. O marido já estava de olho. Hoje ele está assistindo lá, mas ele tá assistindo longe de mim, para ele não ficar olhando para mim aqui e me desconcentrar. Eu até convidei ele para ele participar dessa live de hoje, mas ele não me respondeu, então eu vi essa resposta não como quem se cala concorda, mas como quem se cala não quer. Então, ele disse que é porque eu não vou pagar cachê para ele, né? Mas ele está aqui, salvou a pátria, pronto, até merece um cachê. Ele fez a terapia lá que a gente fez o workshop, e ele teve uma mudança de pensamento bem interessante, e eu acho que foi muito proveitoso para ele. Inclusive, nós fizemos lá no sábado, foi no sábado? Foi. No sábado, quando foi lá pela quarta-feira, ele estava todo filosófico, falando umas coisas aqui bem interessantes. Até eu achei que ele estava meio fora da casinha, mas daí eu percebi que era o resultado da terapia sistêmica mesmo, né? A Maria Lúcia fica aí com a gente até a hora de você ir ter que viajar, tá bom? A Maria Lúcia, o marido da Maria Lúcia foi fazer a constelação a semana passada. E ele é uma das pessoas que eu falei para você, que falou que foi extraordinário, foi a palavra que ele usou, né? Então, tá ali a Maria Lúcia ali para não me deixar mentir, pelo menos não mentir sozinha se eu falar alguma coisa que não seja verdade, tá? Então, gente, continuando lá, onde que eu tava? O organismo vivo, né? O organismo vivo, ele quer sobreviver da melhor forma possível, tá? Não tem... ninguém quer ser infeliz, ninguém quer ficar triste, ninguém quer que seu tio, com a sua avó, com a sua irmã, com o seu irmão pereçam, se tiver a sã consciência de que somos um sistema, que estamos presos em um sistema, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, porque quando você prejudica alguém que está no teu sistema, você está prejudicando a si mesmo, tá bom? E eu quero casar tudo isso. Primeiro eu vou contar a experiência, como que acontece lá o negócio lá, tá? A vivência, para vocês terem uma noção de como é interessante. No meu subconsciente, tá? Eu vou usar a parte que foi uma coisa bem interessante. No meu subconsciente, eu tenho muita gratidão pela mãe do Guilherme, que me deu ele com 3 dias, tá? Então, e eu tinha muita vontade de falar para ela o quanto ela foi boa para mim. Porque o Guilherme é um menino maravilhoso, é super ajuizado, é responsável, é trabalhador, né? Então, é chatinho, sabe? Porque ele pode estar vendo, então ele é chatinho, dengozinho às vezes, mas ele é um menino maravilhoso. E eu tinha muita vontade de agradecer a ela por esse presente maravilhoso que ela me deu. E reconhecer a ela o mérito de ela ter feito essa pessoa tão boa, porque a genética dele é boa, né? Porque ele viveu coisas assim durante a nossa vida muito, muito complexas, né? E mesmo assim ele não se deixou afetar por tudo isso. Então a genética dele é boa mesmo. E lá foi feito assim: a pessoa não sabia quem ela estava representando, representava a mãe do Guilherme. Eu sabia, ela não sabia, tá? E ela veio se aproximando de mim.
e ela comprou o meu pensamento. Ela sabia, ela tinha sentimentos exatamente como teria o encontro da mãe do Guilherme comigo, da mãe adotiva com a mãe biológica. Foi uma coisa muito legal, muito emocionante, tá? E que eu acho que restabeleceu entre o Guilherme e eu coisas que a gente tinha perdido, entendeu? Porque sempre que, quando ele vem aqui em casa, ele mora em Curitiba, e sempre quando ele vem aqui em casa, nós tínhamos uma relação assim superficial, parecia que eu era assim amiga dele, entendeu? E dessa vez eu senti muita diferença, porque ele estava se comportando de uma forma mais menino, mais filho mesmo, né? Muito preocupado com o Dia das Mães, porque a gente tinha errado a data do Dia das Mães, inclusive os dois mané. E então foi uma coisa assim que ele não estava lá e ele sentiu a diferença, né? Então, por quê? Porque o meu subconsciente, as minhas energias, o meu sistema do qual ele está inserido agora, trabalhou aquilo. De que forma eu consegui atingir ele através da genética do DNA? Através de atingir a mãe biológica. Entenderam? É um negócio assim, aparentemente é meio pira o negócio, sabe? Mas é fantástico, gente. É maravilhoso. Então, o que acontece? Levando agora para o lado da saúde física. Como eu tenho pacientes que a gente faz de um tudo, tá? Tem paciente que não melhora, que não tem remissão, porque não faz as coisas certas mesmo, né? Ou porque não tem condição, tem isso também, não tem condição financeira. Então, eu não posso dar o melhor tratamento para aquele paciente, porque eu sei que aquele paciente não vai poder comprar. E a gente tem já 10 pessoas que recebem ajuda. Então, a gente não pode mais do que isso, porque está fora do orçamento do grupo, do meu orçamento. Então, a gente, às vezes, tem coisas que eu sei que vai ser bom e que eu não posso indicar, porque eu sei que aquela pessoa não tem condição financeira. Isso é muito triste, eu sofro muito com isso, mas, infelizmente, é a realidade do nosso Brasilzão, né? Então, mas tem algumas pessoas que fazem tudo certinho. E que, mesmo assim, não acontece a tão sonhada, tão esperada remissão, né? Que nem, por exemplo, o marido da Maria Lúcia. O marido da Maria Lúcia, ela faz... eu nunca vi um homem ser tão amado na vida. Olha, minha gente, pensa numa mulher que ama um camarada. Ela tá sofrendo, ela sofre muito, porque ela quer o namorado dela com ela até o último suspiro dela, né? Então, é muito amor... E ela cozinha, ela vive em função dele. Ela cozinha, ela prepara água, ela faz isso, ela faz aquilo, tudo que falar para ela, se eu falar para ela que ela tem que pular no poço que o Eliacir Sara, ela pula no poço porque o Eliacir Sara. E mesmo assim, o tumor que o Eliacir tem é um tumor que ele faz uma mutação. Eu não entendo bem como que acontece, porque ele perde o metabolismo, ele volta o metabolismo, ele começa a fazer uma necrose, ele para a necrose, ele tem atividade, ele não tem atividade, enfim, é um alienígena. E eu pedi para que o Elias fosse fazer a terapia sistêmica, né? E eu acredito que agora, eu não posso falar porque eu não vou expor o paciente, também eu não sei o que aconteceu lá, eu não sei qual que era o trauma, né? Mas alguma coisa tinha atrapalhando o problema, a vida do Elias. Tá? Eu tenho outros pacientes que também eu estou tentando empurrar para terapia sistêmica, porque eu vejo que não tem como. Eu tenho uma paciente que agora ela está se recuperando de uma cirurgia, mas eu vou querer muito que ela faça também, porque era um BIHARD. E esse, viu por que eu não gosto do BIHARD, gente? Tem que tomar cuidado com o do BIHARD. Era um BIHARD, evoluiu para um carcinoma de mama, fez metástase no pulmão e fez metástase agora na cabeça. Tá? E assim, ela fica boa, ótima, excelente, remissão total, e daí o negócio pipoca de novo. Tá? Então, eu preciso que ela faça a terapia sistêmica para a gente descobrir aonde que está esse problema. Por quê? Porque tudo que acontece no nosso sistema, na nossa engrenagem, acaba interferindo, acaba refletindo na nossa saúde.
Isso chama-se metafísica da saúde, tá? Essa semana, a gente perdeu o Luiz Antônio Gasparetto, que somou muito na área de terapias no Brasil e no mundo. Inclusive, depois eu vou passar o link para vocês dos livros deles, quem quiser baixar o livro Metafísica da Saúde, o livro não, que é uma coleção. Tem para baixar e é fantástico. Por quê? Gente, eu não vi até agora a Metafísica da Saúde falhar. Então, o que acontece? Fatos da nossa vivência, coisas que acontecem na nossa vida, que refletem no nosso físico. Toda doença física, de acordo com a Metafísica da Saúde, nasceu primeiro no sistema, interferiu na nossa mente e desceu para o nosso corpo. Tá? Tudo. E eu não vi até agora um erro. Eu vou dar um exemplo para vocês. O diabético. O diabético, ele é uma pessoa que perdeu a doçura da vida. Ele perdeu aquela vontade que ele tinha de viver, ele perdeu aquela vontade de curtir a vida, ele não tem mais a alegria que ele tinha antes, a doçura da vida seria a palavra. Ele perdeu a doçura da vida. Aí o pâncreas, que é um cara esperto, ele fala assim, tá, você tá ficando amargo? Então eu vou reter açúcar para você. E ele começa a produzir menos insulina, ou ele começa, a pessoa começa a produzir triglicérides, que daí vai subir, vai impedir que entre o açúcar na célula, e esse açúcar vai ficar rodando ali no sistema sanguíneo, porque o nosso subconsciente, metafisicamente, comprou a ideia que precisa reter a doçura. Entenderam? Por exemplo, a pessoa, e isso é predisposição para tudo, para todas as doenças. Eu tenho uma paciente que ela falou assim, ela brigou, né, com o marido, e ela falou assim, eu não quero nunca mais escutar a sua voz. E na manhã seguinte, ela amanheceu surda. Entenderam? Então, o ouvido comprou a ideia de que realmente ela não queria mais escutar e não escutou. Tá? Então, se ela fizer uma terapia sistêmica e resolver isso, essa ocorrência que teve ali na engrenagem, ela vai conseguir recuperar, provavelmente, a audição. Tá? Então, casando a terapia sistêmica com a metafísica da saúde, a gente consegue atingir um dos pontos. Porque, por exemplo, o câncer, ele é multifatorial. Então, tem muitos fatores que podem causar o câncer. E um dos fatores seria esse, né? O metafísico. E se a gente conseguir resolver esse problema através da terapia familiar sistêmica, terapia sistêmica, enfim, a gente consegue fazer com que o organismo reaja. Eu costumo perguntar para os meus pacientes, durante a consulta, principalmente a consulta presencial, que a gente faz aí a ginástica pela internet, mas nada substitui uma conversa ali, olho no olho, né? E quando eu estou ali naquela conversa olho no olho, ou às vezes até mesmo no Skype, que no Skype também ajuda muito, eu pergunto, o que aconteceu aproximadamente 3 anos antes do diagnóstico? Aí a pessoa, primeiro, ela começa a pensar, e a maioria já mata a charada ali mesmo, e fala, aconteceu tal coisa, tá? E alguns falam, não aconteceu nada. Daí, se tem um acompanhante, e o acompanhante lembra, se não tem um acompanhante, depois a pessoa me passa uma mensagem falando, Jô, lembrei, aconteceu isso, assim, 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 assim. E o fato quase sempre está relacionado com o tipo de câncer, se você for ligar pela metafísica. Por exemplo, se a pessoa aconteceu alguma coisa e ela teve que engolir aquele fato sem querer. Por exemplo, a sogra, a sogra precisou ir morar na casa dela, tá? E ela odiava aquela sogra. Ela tinha problemas de relacionamento grave. Oi, Daniela. Chegou a Daniela e a Dani, ó, os dois combinaram para chegar junto.
ela tinha problema de relacionamento gravíssimos com aquela sogra. E ela precisou engolir a sogra. Então, ela não fez aquilo de bom grado. Ela teve problemas em conseguir aceitar a sogra. E aí, 2, 3 anos depois, ela recebeu o diagnóstico que ela estava com câncer na garganta. Por quê? Engoliu e não digeriu. Né? Então, ficou entalada. A senhora, minha sogra, está entalada na minha garganta. Né? Por que tem tanto problema de câncer de fígado? Porque a gente não consegue digerir as situações da vida. Então, acontece alguma coisa que a gente não aceita, a gente não gosta, a gente não quer, mas a gente tem que conviver com aquela situação. Então, você não digere o fato, você não digere a situação. E aí, como você não conseguiu metabolizar toda aquilo, a história que está acontecendo na tua vida, você desenvolve um câncer de fígado, tá? Olá, ó, minha amiga Jenny. Oi, Jenny, tudo bem, querida? Também tô com saudade de você. Tá, voltando, né? A metafísica é implacável. Baixem os livros que eu vou colocar aqui na descrição, para que vocês possam ver e analisar o fato que está entristecendo o teu fígado. Eu vou colocar isso. Entristecendo o teu fígado, não, entristecendo o teu corpo, teu físico, tá? Então, veja aí, procura em você o que acontece na tua vida que pode te prejudicar e resolva, elimina, trate, trabalhe. Trabalhe o fato enquanto ele está fora de você, antes que ele esteja dentro de você, que fica bem mais difícil, gente. Tá? E assim, ó, não guarde rancor, não guarde mágoa, tá? Tenta viver bem com o teu sistema, com a tua engrenagem. Não é assim, ó. Por exemplo, se algum familiar teu te faz mal, você não tem que conviver com ele. Mas você tem que respeitar a posição dessa pessoa no teu sistema. Você tem que orar, rezar por essa pessoa, desejar o melhor possível para ela. E ela não pode ser um assunto tabu dentro da tua casa. Não vamos falar do fulano, porque o fulano é um presidiário, ele matou alguém e ele não faz mais parte dessa família. Joãozinho, Mariazinho e Pedrinho estão extremamente proibidos de falar dessa pessoa. Não pode. Ele continua fazendo parte do teu sistema. E se você renegar isso, se você não tratar isso, você vai ter problema sério, porque a tua engrenagem não vai mais funcionar, porque aquela pecinha desencaixou, tá? Outra coisa importante também da gente ter sempre em mente, gente, é que não existe na nossa vida não é um filme de faroeste, tá? Então, não adianta a gente querer colocar alguém como vilão, alguém como mocinho, porque isso não existe. Todas as pessoas estão na nossa vida com um propósito de única e exclusivamente nos ajudar. Mesmo aquela pessoa que nos faz aparentemente o mal, ela nos pode trazer crescimento, ela pode nos trazer amadurecimento. Então, ela não está fazendo mal. Entenderam? Então, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, nossa, fulano me prejudicou, tentou me prejudicar. Mas depois disso, que caminho que eu tomei? Aonde que esse tentou me prejudicar me trouxe? Né? Eu era professora e eu fui trabalhar numa escola em qual a mãe da diretora não gostava de mim, tá? Segundo depois a filha dela me contou, eu era muito parecida com uma ex-amante que o marido dela teve, e o marido dela ele já era um velhinho, mas ele chegava lá na escola, a primeira coisa que ele fazia, ele ia na minha sala conversar comigo. E ela foi ficando cismada com isso, ela foi ficando com vergonha. E nossa, ele era um senhor idosinho. Na época, ele tinha uns 70 anos, mais ou menos. E eu dava colo para ele, porque ele era um velhinho. E ele nunca me faltou com respeito, nunca falou nada de besteira, nada. E ela foi, por esse motivo, ela cismou comigo. Então, ela começou a pegar muito no meu pé. Tudo que eu fazia estava errado. Tudo que eu fazia, ela criticava. Ela chegava ao absurdo de pegar a minha bolsa particular, e abrir a minha bolsa, dizendo que eu estava roubando
lanche da escola. Pouco gulosa, né? Roubava lanche da escola. E eu fui relevando, fui deixando. E tinha um menininho que ele tinha um problema de comportamento muito grave, que quando a gente chamava a atenção dele, falasse para ele, ó, isso aqui está errado, precisa apagar e fazer de novo, ele já se jogava no chão, virava um tatu bolinha no chão e começava a gritar, socorro, socorro, mamãe, socorro, socorro, socorro. E até os vizinhos uma vez vieram perguntar o que estava acontecendo. E eu falava desse comportamento para eles, né, para a direção, e ela falava, você que não está sabendo administrar o problema, você não está sabendo lidar com ele, e parará, e parará, parará. Até que os pais desse menino tiveram dificuldade financeira e passaram a atrasar a mensalidade. E aí o comportamento dela com ele mudou completamente. E ela começou daí a colocar ele de castigo, a pegar ele pelo braço. E um dia ele estava lá fazendo a cena dele, né? Ela veio, pegou ele pela roupa, sim, pelas costas, levou ele pendurado e jogou ele dentro do armário onde guardava materiais e fechou a porta. E ele ficou lá gritando. Então, isso foi a gota que transbordou. Eu comecei a chorar desesperada, porque ele era muito problemático, mas era meu aluno, era uma criança e eu o amava. E eu fiquei muito revoltada e fui lá e soltei ele. E peguei e tirei o meu jaleco, fiz uma bolinha com o meu jaleco e joguei nela e falei para ela enfiar aquilo naquele lugar. E eu saí dali tão traumatizada, que eu não conseguia mais pensar, me imaginar dentro de uma sala de aula. Então, eu posso pensar que essa senhora me fez muito mal? Não, ela fez bem para mim, ela fez bem para você que está assistindo esse vídeo, ela fez bem para tantas pessoas que, através da minha mudança de profissão, puderam ser ajudadas. Porque a partir desse momento, eu resolvi ir fazer uma outra faculdade, mudar de ramo, porque eu não podia mais me imaginar dentro de uma sala de aula. Tá? Então, eu posso olhar para trás agora e agradecê-la, né? Se ela, por um acaso, tiver acesso a esse vídeo, né? Acho que não, porque ela já está bem velhinha agora. Mas se ela tiver acesso a esse vídeo, eu quero agradecer, porque ela mudou a minha vida. Ela não foi o bandido do meu filme de faroeste. Ela não foi o mocinho do meu filme de faroeste. O que aconteceu? Ela era uma peça no quebra-cabeça da minha vida que precisava estar encaixada ali para que eu tomasse uma posição diferente na minha vida. Senão eu estaria até hoje em sala de aula, quase me aposentando, porque as meninas que se formaram comigo estão se aposentando agora tudo nessa época, né? E eu não estaria aqui com vocês. Entenderam? Então, não existe vilão, não existe mocinho na tua vida. O que você recebe do teu sistema, você faz disso o teu bem ou o teu mal. Tá? Você pode pegar as pedras que jogam em você, isso é filosófico, mas é real, as pedras que jogam em você e construir um castelo, ou você pode ficar enterrado embaixo delas. É uma opção tua. As pedras vêm. Mas você vai fazer dela o que vocês quiserem. Entenderam? Então, gente, como a gente falou de metafísica, eu quero deixar aqui nesse vídeo registrado o meu respeito pelo Gasparetto, né? As pessoas falam muito que depois ele começou a vender muito e que virou muito comercial o negócio e tal. Mas tem os livros dele até para baixar na internet. Então, acho que a coisa também não era assim tão, né? E eu quero deixar aqui a minha homenagem a Zíbia, né, a mãe dele, as pessoas que a família, enfim, né, que deve ter sofrido muito com a perda dele. Quero agradecer a ele, né, onde quer que ele esteja, pelo tanto que ele somou, né, eu usei muito o material dele, eu acredito muito, eu vejo que é 100% fato que a metafísica manda no mundo, tá? Então, ele não apenas como um terapeuta, mas também como um cientista, né? Ele merece todo o nosso agradecimento, tá bom? Então, que Deus abençoe, que, né, seja qual for a tua fé,
que você faça 1 minuto, 1 segundo, uma oração, Deus abençoe, Deus guie, alguma coisa assim, ou um conforto para a família, mas nós temos que agradecer, nós todos que precisamos de esclarecimento na área terapêutica, na área de metafísica, na área de terapias, agradecer aí a vida desse grande homem, desse grande cientista que foi o Gasparetto, tá? Então, Deus abençoe. Eu não vi muitas perguntas, quer dizer, eu não vi perguntas nenhuma. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu vi uma interrogação ali. Sumiu. Não sei se não está aparecendo aqui, ou se ninguém perguntou mesmo. Ali, só tá ali a Dani e a Maria Lúcia batendo boca. Mas é um batendo boca do bem. Gente, vocês já notaram que não tem briga nos meus comentários das lives? Que bênção. Vocês são abençoados. Os internautas que me seguem são abençoados. No meu grupo não tem briga. Raríssimo aparece uma lá. E nas discussões das minhas lives, também não tem. A gente vê a live do povo e os vídeos do povo, meu Deus do céu, tem cada uma que é de lascar abacaxi. E nos meus não tem. Então, eu fico muito contente mesmo. Porque, por exemplo, a live da vitamina D3, que é uma live bem polêmica, foi bloqueado pelo Facebook 2 vezes por excesso de visualização. Então, teve uma visualização muito boa e não tem nada, ninguém falando nada contra, ninguém brigando, ninguém discutindo. A de câncer de próstata também, que eu achei que ia ser bem polêmico, também não tem nada. Então, eu quero agradecer. Isso quer dizer que não é que não discordam do que eu falo, é que respeitam o que eu falo. Isso é maravilhoso, né? Então, eu fico muito feliz, tá bom? Então, Deus abençoe, beijo. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. A minha mão, né, que eu mostrei na live passada, que eu tinha feito a despigmentação das manchas. Eu vou ter que fazer mais uma sessão ainda. Não ficou do jeito que eu quero. Mas, em vista do que era, eu agora já tenho uma mão de uma mulher até mais nova do que eu, né? Essa aqui é a que tinha menos, né? Tá bem legal, ó, só tá as manchinhas. Inclusive, eu fiz uma arte aí ontem, eu fiz uma tatuagem em homenagem aos meus filhos que tá ali no braço, mas eu não vou mostrar ainda. E essa daqui, que era horrível, que é aquelas que tem foto, que eu postei foto, olhe como a aparência já está bem melhor. Todas essas manchinhas vermelhas aí ainda vão sair, porque tá em cicatrização, tá? Então, é bem legal. Quem morar aqui por perto pode, se quiser vir fazer aqui comigo, pode fazer. Mas você não procure aí um profissional perto de você que trabalhe com jato de plasma, porque o negócio é legal mesmo, tá? Bem, bem joia. Então, Deus abençoe. Até a próxima. Obrigada.